Olá, mulheres da Alfadece, mulheres da Assembleia de Deus Central, mulheres que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo. Sextou aqui em Campos, hoje é dia 30 de julho, sexta-feira. Amanhã é o sábado, o grande dia do congresso, o noivo vem aí, dia 31 de julho, na Assembleia de Deus Central, aqui na Alberto Torres, próxima à linha Lia do trem. E você que está assistindo esse vídeo são os nossos convidados, né? Para estar ali compartilhando da palavra do Senhor, adorando ao Senhor e prestando culto a Deus, que é digno do louvor e da adoração. E seguindo nesse propósito, né, de meditação na palavra no mês de julho, de jejum, de oração. E nós estamos lendo o livro de Mateus. Hoje nós leremos Mateus 26, que vem trazendo também reflexões grandiosas. Eu vou tentar aqui me acelerar, para que não fique um vídeo enfadonho, né? Para que não canse as irmãs, porque nosso desejo é que cada uma de nós, né, peguemos a nossa Bíblia, lemos em casa, oremos, que tenhamos intimidade com a palavra do Senhor, né? Oração, jejum, palavra e vigilância, né? Até que o noivo venha nos buscar, o noivo que é Jesus. Graças a Deus, as irmãs que vão ministrar durante o congresso já chegaram, são as missionárias Sônia e Maria Ivânia, chegaram ontem, lá do norte, do nordeste do Brasil, já estão em Campos, glória a Deus. E é uma resposta de oração, porque chegaram também sãs, salvas, seguras, aleluia. Então vamos meditar aqui na palavra. É uma honra estar aqui compartilhando, né, com vocês a palavra do Senhor, né? Eu podia compartilhar outras coisas, né, sobre cabelo, sobre roupa, sobre maquiagem, sei lá, mas eu vou compartilhar a palavra porque não tem coisa melhor do que conhecer mais ao Senhor. Mateus 26 é uma passagem aqui que me chamou a atenção, é a partir do versículo 6, que é quando Jesus ele está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E quando Jesus estava lá com seus discípulos e, né, as pessoas que o estavam recepcionando, aproximou-se uma mulher dele. Ela trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. E aí alguns discípulos viram isso e indignaram-se e disseram: para que esse desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, ela fez a fim de preparar-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Aqui o Senhor lhe fala sobre a adoração. Aquela mulher pegou, né, aqueles bálsamos, né, aquelas ervas, aquelas especiarias que tinham cheiros, né, agradáveis, que tinham poder curativo também. Ela derramou em Jesus. Foi adoração. Ela pegou tudo que ela tinha de melhor e deu para o Senhor. E muitas vezes, quando nós damos tudo de melhor que nós temos em Jesus, as pessoas, nós seremos criticados. Nem tudo de bom ou com boa intenção que a gente for fazer vai agradar a todos, porque vão ter pessoas que vão estar reparando em nós, vão estar ali apontando: olha só como ela adora, olha como ela fala, olha, vai tantas vezes à igreja, por que está jejuando, por que está ajudando? Sempre tem aqueles que vão ficar criticando, mas o Senhor ele recebe com gratidão, né? Isso sobe as narinas do Senhor como aroma suave e agradável. Portanto, o próprio Senhor que confirmou aquela mulher.
E o mais interessante, que ela não precisou se explicar, ela não precisou correr atrás de ninguém. O próprio Senhor que disse: eu me agrado, eu estou gostando, eu aceito. Onde o evangelho for pregado, isso vai ser falado, vai ser um memorial de como se deve adorar, aleluia, e de como não se deve adorar, porque o Senhor entrou naquela casa e ninguém cuidou dele com tanto amor, com tanto zelo. Mas quando uma pessoa se levanta com zelo, amor e devoção ao Senhor, muitos querem criticar. E aí, em qual lado nós estamos? Nós somos essa mulher que é devota ao Senhor, independente do que falam, o que pensem. Ou nós somos esses que ficam só apontando, só olhando, sepulcro caiado, fica só criticando como a pessoa está se vestindo, como está servindo, por que está falando, por que está orando, por que está pregando, por que está jejuando. De qual lado nós estamos? De qual lado nós estamos? Aí nós precisamos, reconhecer e escolher a boa parte, escolher a parte que adora, que busca o Senhor. E aí, vamos lá, seguindo, no versículo 31, Jesus, ele avisa a Pedro, que ele está pronto a atrair o Senhor. Falou que em verdade te digo, versículo 34, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. E para quem conhece a Bíblia, sabe que Pedro abandonou o Senhor, negou o Senhor 3 vezes. Muitos discípulos também abandonaram o Senhor na crucificação. As mulheres permaneceram ali firmes até o final, sofrendo, chorando, vendo Jesus passando por tudo aquilo, e muitos se retiraram. E qual que foi o erro de Pedro? Pedro, ele confiou na sua própria carne, e a palavra diz que maldito é o homem que confia no próprio homem. Não é confiar no outro homem, mas em mim, na força do meu braço. Ele confiou, e ele foi provado naquilo que ele mais achava que era melhor, que era bom, que era no seu amor e fidelidade ao Senhor. E ele pôde ver que ele não é tão forte assim como ele pensava, porque o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E o Senhor teve misericórdia de avisar Pedro. Ele poderia fazer o que? Olha, Senhor, eu sou homem fraco, eu vim do pó, então eu vou orar, eu vou jejuar. Não. E Pedro foi até um pouco altivo. Não, eu estou contigo. Se tiver que morrer com o Senhor, eu vou morrer. E não foi o que aconteceu. E muitas vezes nós também somos assim. Prometemos algo, achamos até que estamos muito firmes, esquecemos da nossa humanidade, esquecemos que nós viemos do pó, e aí nós atropelamos, nós nos embaraçamos e caímos, porque nós confiamos na nossa força. E a palavra diz, João 15, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós só vamos vencer as tentações e o pecado através de Jesus, colocando as nossas dificuldades aos pés de Jesus, lançando as nossas ansiedades aos pés de Jesus. Aleluia, porque o poder não vem de nós. Então nós temos que andar em dependência do Senhor. Até aqui aonde eu li, nós precisamos andar em devoção, em adoração, em dependência, em humildade a Jesus. E aí seguindo, o Jesus, ele vai, versículo 36, ele vai para um lugar chamado Getsemane, que é o lugar da prensa. E disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E aí Jesus, aflito, porque ele sabia que ele ia passar pela crucificação, ele sabia que ele ia beber o cálice da ira do Senhor, porque os nossos pecados estariam sobre ele. Ele queria orar para ele fazer a vontade do Senhor, porque
É difícil às vezes fazer a vontade do Senhor. E quem ama o Senhor, ele quer obedecer, mas a nossa natureza carnal quer outras coisas. E é uma briga constante. E o Senhor sabia que ele ia padecer. E o Senhor falou: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E o Senhor, aflito, angustiado, triste de alma, abatido, orando, ele pediu aos discípulos: ora aqui comigo, vigiai e orais, para que não entrais em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E aí no 43, voltando-se outra vez, ele achou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Meu Deus, quantas vezes nós precisamos de socorro, às vezes em casa, com familiares e amigos, e nós queremos que alguém ore conosco, e não encontramos ninguém, nós nos sentimos sozinhas, abandonadas. Mas aí também eu olho por um outro lado, né, que tem pessoas passando coisas sozinhas, porque não têm a humildade de pedir socorro, porque não querem orar, porque não querem se abrir com ninguém de confiança. E aí, minhas irmãs, se até Jesus, que era Jesus, ele pediu ajuda em oração, porque nós que viemos do pó, não podemos pedir oração aos amados, aos santos. Isso é humildade, isso é reconhecer fraqueza, é perceber que depende de Deus, mas que depende também do próximo ao nosso lado, porque a cruz ela nos liga verticalmente com o Senhor, com Deus, mas também nos liga horizontalmente entre os irmãos, unidade, dependência, edificando, ajudando, exortando uns aos outros. Isso é reino, isso é ser cristão. Mas infelizmente os discípulos estavam cansados, não conseguiram, compreender a grandiosidade daquele momento. E aí Jesus, amanhece, e Jesus é de fato traído por Judas. E o mais interessante, para concluir aqui, antes de concluir, tem mais uma outra parte, mas tem uma parte aqui, versículo 49, que aí Judas vem com os sacerdotes, vem com os guardas, cheio de espadas, vem uma grande multidão para poder prender Jesus, porque Judas iria apontar quem era Jesus. E aí versículo 48, ora, o que o traía, que era Judas, lhes havia dado um sinal, falando assim: aquele que eu beijar, esse é Jesus, então prendei-o. Então Judas foi até Jesus e Judas o beijou, e Jesus chamou Judas de amigo. Tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, que Judas precisou sinalizar quem era Jesus através de um beijo. Quer dizer, Jesus era um homem tão simples, tão humilde, que ficava vivendo entre as pessoas, que era necessário um sinal para destacar quem é ele. Sabe, Jesus era um grande líder, é um grande líder, mas ele não ficava se impondo, se enrobustecendo, se vangloriando. Ele era um homem simples, amoroso e amigo, que andava no meio das pessoas. E quantas pessoas que até lideram querem uma posição de destaque, querem aparecer, querem ser tratados de forma diferente, querem um lugar diferente para sentar, cheio de pompa, cheio de circunstâncias. E para reconhecer o Senhor Jesus, era necessário fazer um sinal, porque ele era tão parecido, ele era tão comum às pessoas, que ele não se destacava. Fisicamente, ele não tinha aparência, mas ele tinha essência, ele tinha o próprio reino, ele é o próprio reino, aleluia, ele é a palavra da verdade. Então o Senhor nos mostra também até o momento que ele é traído,
a simplicidade, a mansidão, a humildade nele. E outro ponto nessa questão aí também é que Jesus, ele chamou Judas de amigo. Jesus não foi hipócrita, porque Jesus, ele sabia sim que Judas era o traidor, mas o fato de Judas ser o traidor não mudou a essência de Jesus. E aí o fato das pessoas nos tratarem mal, nos perseguirem, nos tratar com indiferença, não pode mudar quem nós somos em Deus. Se ele não é o seu amigo, se ele não quer o seu bem, você não vai pagar mal com mal, mas vai pagar o mal com o bem. Isso que Jesus nos mostra, nos ensina, até nesse último momento, que as maldades que as pessoas fazem com a gente não pode nos afetar, não pode nos azedar, nos amargurar e nos transformar naquilo que o Senhor não quer que a gente nos transforme. Amém? E agora sim, para concluir, que é o Jesus perante o Sinédrio. Aí tem a parte que Jesus, a parte que Pedro nega Jesus, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criança. Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Depois ele negou outra vez. Ele começou a praguejar, ele começou a chorar, porque quando ele caiu em si, ele viu, se cumpriu aquilo que o Senhor determinou para ele, aquilo que o Senhor estava avisando, ele cumpriu. E quantas vezes nós somos avisados: olha, não faça isso, não ande com tal pessoa, não continue assim, e a gente paga o preço, a gente paga para ver, E quando a gente vê que errou, fica complicado. Então, na verdade, Pedro, ele estava do lado de fora, ele estava acompanhando Jesus de longe, e muitas vezes nós estamos assim, acompanhando o Senhor de longe. Nós somos simpatizantes, ao invés de ser realmente devotos e compromissados. Então, nesse capítulo 26 de Mateus, que o Senhor requer de nós que a gente viva em devoção, que a gente viva em oração e vigilância, que a gente viva em humildade, em mansidão, em perdão, perdoando até aqueles que nos ofendem. E por último, acompanhando, seguindo Jesus de perto e atento às exortações do Senhor. Isso que o Senhor requer de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por Tua palavra. Que não sejam só palavras jogadas ao vento, Deus. Eu peço por mim mesma, Senhor. Senhor, que eu consiga andar, que nós consigamos andar conforme foi lido aqui, Jesus, em devoção, em amor, em perdão, em humildade. Oh, Deus, nos ajuda a estar próximas de Ti, Jesus. Tira de nós a hipocrisia. Nós não queremos andar, Senhor, como seguindo de longe, seguidores de longe, mas de perto. Não como simpatizantes, mas como amigas do Senhor. Faz isso em nós. Dá-nos um coração de servas. Oh, Deus, em nome de Jesus, desenvolve em nós o caráter de servo, de adoradora, como aquela mulher que não mediu esforços para Te agradar, para Te adorar, Deus. Mesmo embaixo de julgamento, de condenação, mesmo embaixo de maledicências, de incompreensão, que nós possamos, Senhor, Te seguir Te adorando. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa esse congresso de amanhã. O Senhor já tem falado há muito tempo. O Senhor já tem falado há muito tempo. Mas amanhã é o dia que o Senhor separou, Deus. Confirma, Senhor. Confirma as Tuas palavras, tudo que o Senhor tem ministrado, que o Senhor venha confirmar no dia de amanhã. Traga, Senhor, as pessoas que o Senhor quer
Que esteja o Senhor amanhã, Deus, que seja, Senhor, um dia de despertamento, de confronto, de confirmação, de consolo, de restauração, de salvação, de libertação, de cura. Oh, aleluia, porque o Senhor sara, cura, liberta, batiza e voltará para nos buscar. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, fiquem na paz. O Senhor nos abençoe e nos guarde.